Desde lá atrás, né? É. Da segunda, não? Desde o Renato? Desde o Renato? É. Vocês acreditam em reencarnação? Sim. Ai, que bom, que bom. Bom, eu morri em 54, eu chamava Renato, morri com 5 anos, eu era irmão da minha mãe. Reencarnei em 74, como Maurício, filho da minha mãe. Entendeu? Com a missão. Qual era a missão? Continuar essa que é o Devalaya, tá? Então vamos continuar falando. Minha infância inteira eu sempre tive muitos sonhos estranhos, sonhos repetitivos. Eu tinha sonho quando eu tinha uns 5 anos de idade, que eu falava para minha mãe: poxa, mãe, eu sonho sempre que eu estou num lugar cheio de criança e eu empurro uma criança numa cadeira de roda. É um lugar muito grande, branco, muita criança. Eu não sei porquê, é um sonho repetitivo. Sempre tive isso. É minha mãe, normal, coisas de criança. Tá bom. Aí, com os 10 anos, 11 anos, nós mudamos para casa, essa casa que é do Devalaya, né? Que é lá no Horto Florestal. Mudamos para lá, tive o meu primeiro contato físico com um Grey geneticista. Eu estava na garagem de casa, brincando com o meu cachorro, igual minha filha está ali, sentada no sofá. Meu cachorro vira para mim e começa a latir e rosnar. Mas muito nervoso, os dentes levantando pelo. Era um Fox Paulistinha. Nervoso, cachorrinho. Aí eu estranhei. Aí eu virei de lado assim, quando eu olho para trás, vejo o Grey. Para mim, era um velho, né? Vou falar a minha interpretação na época, tá? Porque eu não nem ideia o que era. Para mim era um velho de uns 80, 90 anos de idade, careca, branco, todinho de branco, pele branca, roupa branca, pálpebras bem carregadas, sabe? Bem estranho, velho, bem velho, cheio de ruga. Roupa coladinha. E o sapato dele, eu cheguei a ver a sola do sapato dele toda com um risquinho, como se fosse antiderrapante, mais ou menos assim. Eu olhei ele inteirinho, de cabeça ao pé. E ele olhando para mim paradinho em pé. E o cachorro avançando. Aí eu entrei em pânico, saí correndo, gritando. Mãe, chamando a minha mãe. Falou: mãe, tem um velho aqui na garagem. E o meu cachorro ficou lá embaixo, rosnando e brigando com um bicho, né? E o meu pai era militar, né, coronel da PM e tal. Minha mãe ligou pra polícia, veio um monte de viatura aí, vasculha a casa, sobe no telhado, tira a telha. E cadê o velho, né? O velho sumiu. Tá bom. Isso passa o tempo. Ah, detalhe, esse cachorro ficou louco. Deu uns meses depois, a gente teve que até que doar ele, que ele ficou totalmente louco, babava. Não, mas detalhe, ficou louco depois que doaram ele voltou ao normal. Voltou ao normal. Isso ele foi ficou louco lá na absurdo. propriedade. Entendeu? A energia foi tão intensa que ele não ficou mais normal lá. Aí começou a acontecer coisas estranhas na propriedade, né, em si. Meu pai não ficava muito lá, a gente tinha caseiro na casa, a propriedade é grande, né, o Devalaya é grande. E meu pai tinha viveiro com bichos, né, tinha tucano, fazão, arara. Então tinha uma arara que ele tinha um moxodó. Então tinha um viveiro lindo, viveiro bem fechado, hermeticamente fechado, as telas, não tinha como entrar nada dentro do viveiro para pegar arara. Aí um dia chegamos de manhã, eu e meu irmão fomos alimentar os bichos, né, na casa. Quando eu olho lá, dentro do viveiro tá a arara, morta, dentro do viveiro, caída. A cabeça dela só tinha o crânio, nada limpo, tudo limpinho. E ficamos aquela, o que será que entrou, né? Será que entrou formiga, entrou cobra? O que entrou para pegar? Não tem como entrar, não tinha como pegar. Porque se fosse algum bicho, algum predador, tinha algum vestígios, né? Parecia vestígios ali, né? Igual era a época do chupacabra, né? Que tinha restos, né? Vísceras, não tinha. E acontecia sempre isso lá na casa, na propriedade. E tudo bem. Aí o que aconteceu? Muitos barulhos, sons. Uma vez eu estava de madrugada no banheiro, eu escutei passos correndo, como se tivesse alguém descalço. Hoje eu sei que são os Greys, né? Sabe quando bate o pezinho, tec, 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 o pezinho, a palma do pé no chão, correndo no corredor, no quintal? E hoje eu sei que eram os Greys correndo, porque eu acordava muito de madrugada e aquelas coisas, né? Tudo bem. Quando eu fiz 19 anos de idade, eu vou direto ao assunto. 19 anos de idade, eu estou lá deitado no meu quarto. Maurício tinha muita febre do crescimento, né? Todas essas, na minha infância, adolescência, eu tinha muita febre do crescimento. Eu tinha febre que batia mais de 40 graus, mais de uma semana, e não sarava. E de repente parava do nada, e quando eu saía da cama, eu crescia 2, 3 centímetros. Ficava até meio tonto, assim, para levantar da cama, né? Nunca ouvi essa história. Como é que é isso? Febre do crescimento. Muita gente, já conheci muita gente que tem a mesma coisa que isso. Tudo bem, fomos tendo então isso. A pessoa fica com febre. Crescer.
E aí, cresce. quando sai da cama, já tá mais alto. Maior Tá mais do alto. que o normal, Você cresce. Isso é real. Nossa. Eu tive ele umas foi 3 ou entender 4 isso da vezes. hibridização depois com as Depois, informações do porquê disso, né? Porque Ele o vai corpo era explicar. elevado. Já viu isso, Guru? É. Novidades É pra vocês, novidade, né? hein? As hibridizações Febre do físicas, crescimento. febre do Tá? crescimento. Isso tem, Porque eles sim, têm que do manipular o corpo. Tem, você vai ver. Eles têm que manipular o corpo do híbrido. Porque o corpo dele não sustenta muito bem a essência. Então, são pessoas que precisam de acompanhamento. Tem muita gente que passa por isso. Exatamente. Ela precisa de um acompanhamento durante a vida dela inteira, porque ela pode ter umas coisas que não vão soar naturais dentro do desenvolvimento de um ser humano. Então tem essas interpretações aí que fala da febre do crescimento, porque eles estão mexendo. E o grande problema que a gente sofre, os híbridos, é a fertilidade, né? Pra gente é bem mais difícil. Isso. A gente teve um episódio também sobre isso, porque a gente tem dificuldade de engravidar. A gente não usa nenhum método e a gente só tem uma filha. Tô junto com o Maurício 20 anos. A gente vive igual índio. É. Não usa nada. Não tem nenhum tipo de contraceptivo. E aí, a gente tem uma dificuldade. Você vê que não engravida facilmente. Uhum. Tive uma gravidez no ano de 2021. Foi muito sinistra essa gravidez. Eu passei por aquilo que as mulheres contam, que vivenciam a retirada do bebê, do embrião. Você tem o bebê e aí eles levam para outro lugar. Eu passei por isso. E eu tenho todos os exames, era para eu ter trazido, eu esqueci. Eu tenho todos os exames, eu tenho tudo. Fiquei grávida. Fui lá, fiz o pré-natal, tava bonitinho, o embriãozinho, coraçãozinho, bonitinho. Aí eu tive um sonho muito estranho. Eu nunca sonhei com Grey, gente. Nunca. Minhas vivências são com outro tipo de seres. Nas viagens astrais que eu tenho. E aí, eu grávida, eu sonhei com Grey. Mas eram muitos. Eu tava num lugar e eles estavam tudo felizes. Sabe? Eu acordei e falei, nossa, tive uma vivência que eu tava num lugar, tinha um monte de Grey, mas eles estavam felizes. Nem caiu minha ficha, ó, eu nem me ligando. Aí o Maurício, passou. Fui de novo fazer o pré-natal, né, no ginecologista. Tava tudo dentro de mim, menos o embrião. Como? Aí eu fiquei, deu aquela bugada, né? Eu falei, como? Olha, Priscila, você tá com uma gravidez que o bebezinho, infelizmente, a gente não sabe. Mas não tava aí? Mas acontece, às vezes acontece isso, de ser uma gravidez sem o embrião. Mas eu tenho exame, né? Não, mas pode acontecer. O médico sem saber me explicar. E aí eu comecei a ficar... Você fica meio, né? Tormento com aquilo. Você fala, o que tá acontecendo? Não sei o que. Foi uma moça lá no Devalaia, ela fez uma sessão com a gente. Acontece muito isso também. A pessoa vai fazer uma sessão na pirâmide, um exemplo. Você vai lá para ter uma vivência, na verdade você vai passar um recado para mim. Então tem umas conexões assim. Ela passou na pirâmide, não estava sabendo nada que aconteceu comigo. Ela acabou a sessão, ela olhou para mim e falou, vem cá, preciso te falar. O seu ovo, desse jeito, o seu ovo foi levado para eles, tá? Eles levaram o seu ovo. Eu assim para ela, não falei nada. Então não se preocupe, porque ele vai viver em outro lugar. É só para que você fique em paz. O seu ovo foi levado para outro lugar. Eu tava entendendo. Aí passou, tal, aí foi caindo minha ficha. Conversei com o Maurício, ele falou, Pri, então o bebê foi levado para um outro, como de um híbrido, né, que a gente tá falando, eles pegaram, como aqui talvez não tenha essa facilidade, eles pegaram o embrião para formar esse embrião em um outro plano, em outro planeta. E eu fiquei com aquilo tudo dentro de mim. Então eu tava com toda a gravidez dentro de mim sem ter o bebê. E toda desesperada, aí fiz uns trabalhos na pirâmide, pedi ajuda para uma moça que também fazia limpeza espiritual. E aí o médico falou, vai ter que fazer a curetagem, vai ter que tirar. E aí eu fui internar, colocaram tudo a roupinha em mim, tudo aquela coisa. E eu em oração, falando, meu Deus do céu, não deixa, já que vocês levaram, né, o bebê, então não deixa eu passar por esse sofrimento. Aí lá vem eu com o meu sangue B, que eu falei para vocês que as coisas que eu quero acontecem. Falei, poxa, eu não acho justo, já que vocês levaram o meu bebezinho, por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu não aceito, eu não quero passar por tudo isso não, vocês dão um jeito, tirem isso de dentro de mim. Entrei dentro da sala do ultrassom com a roupa de internação, que eu ia fazer a curetagem. Já estava pronta para internar, estava indignada. Deitei lá, tava chorando de nervoso. A mulher falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu não queria fazer, entendeu? Eu tinha que passar por isso ainda. Aí tá. Ela fez a intravaginal, colocou o ultrassom em mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vem tirar, tô com os exames, tudo aqui, ó. Não tem nada dentro de você. Eu chorava, mas eu chorava de alegria. Eu só agradecendo a Jesus, eu agradecendo a Deus, agradecendo os seres, agradecendo... Aí saiu, o Maurício olhou pra mim, tipo, eu já querendo arrancar aquela roupa que eu queria sumir do hospital. Ele olhou pra mim e falou, e aí, mas não vai fazer? Eu falei, não tem nada dentro de mim. Como não tem nada dentro de você? Não tem nada dentro de mim. Do mesmo jeito que levaram o embrião, tiraram tudo de dentro de mim, sem eu ter nenhum tipo de sangramento. Então existem essas coisas por conta dessa
conexão com esses seres, por ele ser um híbrido, né, Mal? Continua a tua história aí que eu Onde que eu cortei. parei mesmo? Você parou no seu contato com 19 anos. Isso, então, vamos lá. Primeiro contato com a minha família estelar, eu tinha 19 anos de idade, estava deitado no meu quarto, tranquilo, sozinho. Aí eu abro meus olhos, vejo uma mulher na batente da porta, do lado de fora, olhando para mim, com os cabelos cacheados, morena, linda mulher, uns panos brancos, assim, umas fitas, né? Os voaçantes, parecia até um fantasma, né? Vamos falar assim. Eu não sabia o que era. Aí eu olhei em pânico, aí veio aquela calma, a voz falou, relaxa e dorme. Eu, dormi. No dia seguinte acordei, comentei com a minha mãe, falei, mãe, vi uma mulher estranha voando do lado de fora do meu quarto, né? Estranho isso. Ela falou assim, é esquisito, deve ser espírito, alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu encostei um pouco a porta. Deixei a porta um pouquinho encostada, não deixei mais escancarada. Aí deu outra semana, esqueci dela, né? Aí deu outra semana, eu acordo de novo, tá ela de novo lá em cima e um homem junto com ela, do lado de fora, olhando de canto de olho, olhando para mim. Um homem careca. Aí, né, em pânico, mais ainda. A voz falou, relaxa e dorme. Relaxei e dormi. Passou uma semana, eu falei pra minha mãe, mãe, agora azedou o pé do frango, agora são dois, né? Agora é um homem e uma mulher, como é que vai fazer? Aí minha mãe falou, coloca uma Bíblia, né? Minha mãe é católica e tal, coloca uma Bíblia, se for coisa ruim não vai, né? Chegar. E tranca a porta do seu quarto. Aí coloquei a Bíblia na minha escrivaninha, tranquei a porta do quarto, falei, seja o que Deus quiser e vamos embora, né? Passou a semana, a gente esquece e tal. Aí, belo dia, acordei, abro os olhos, quem está do meu lado? A mulher em pé, na minha cama, em pé. O senhor sentado na minha escrivaninha, sentado igual aqui à mesa, com as pernas balançando, com a mão segurando e sorrindo para mim, mostrando os dentes, sorrindo. Tipo, não adiantou nada, né? Estamos aqui e vão te pegar. Eu entrei em pânico. Quando eu vi isso, eu tentei sair da cama. Levantei, né? Fiquei sentado, tirei o edredom, joguei o edredom para cima, para querer sumir, né? Sair correndo. O edredom não voava. Ele fazia assim, câmera lenta. Bem câmera lenta. E eu olhava aquele pano caindo em câmera lenta e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí levantei, consegui levantar. Levantei da cama, fiquei em pé. Passei do lado da mulher, olhei no olho dela, olhei o rosto dela, o corpo todinho, ela todinha, passei por ela, olhei para ele olhando para minha cara, sorrindo assim, mostrando os dentes, tipo, tirando um sarro de mim. Destranquei a porta, saí, entrei no corredor, minha mãe tinha um espelho, né, um buffet, um espelho, entrei na frente do espelho, bati na minha cara, falei, acho que eu tô sonhando, não é possível, tem gente no meu quarto. Aí a minha irmã passa atrás de mim. Minha irmã fazia faculdade junto comigo lá na Unicid, não sei se vocês conhecem, fazia direito. Ela, você não vai para faculdade? Eu falei, não vou não tô bem. Era umas 6 horas da manhã. Eu falei, vai você que eu não vou hoje. Ela fez um elogio de irmão, né? Aquelas coisas, então fica aí, né? Aí eu entrei, a voz falou, volta pro quarto. Aí eu voltei. Voltei pro quarto, entrei, tranquei a porta de novo, passei por ele, olhei para ele, lá do mesmo jeito, olhei para ela, sentei na cama, deitei, me cobri e fechei o olho. Aí quando eu abri o olho, já era 9h30 da manhã. O sol a pino, tudo claro, eu abri a porta do quarto, destranquei, não tinha ninguém em casa, né? Minha mãe trabalhava, meu irmão também, todo mundo, não tinha ninguém em casa. Eu falei, puxa, será que foi verdade isso, né? Coisa estranha. Vou esperar minha irmã chegar à noite da faculdade. A minha irmã chegou, eu perguntei, ela falou, você estava meio abilolado, né? Lá no espelho, fui embora, mas o que aconteceu? Eu falei, não foi nada não. Aí comentei com a minha mãe, eu falei, isso, coisa estranha, né? Olha, essa mulher e o cara foram lá, coisa chata, isso foi em dezembro, tá? Em dezembro de 93, tá? Aí veio, na última visita dela, veio a minha bendita febre, né? Fiquei com febre na última semana de dezembro, eu com 19 anos de idade, solteiro, todo galão, querendo ir pro Guarujá com os amigos pra curtir, e eu lá com febre. Fiquei nervoso, né, meu? Poxa, coisa chata, perdi o feriado, não é possível, né? E ruim. Aí continuava dormindo com a porta trancada, sempre. Aí, no meio dessa semana de febre, eu acordei de madrugada com alguém segurando as minhas mãos. Fazendo como se fosse assim. E quente, esquentava as minhas mãos. Esquentava muito, real, físico. Aí eu estava acordado, eu fiquei com medo de abrir o olho, porque a posição que estava, a pessoa estava agachada na minha frente, né? Aí eu dormi, tranquilo. Acordei no dia seguinte, destranquei a porta e fui falar com a minha mãe. Foi você que entrou lá e colocou a mão em mim, né?
Ela falou assim, não, nem dá para entrar, porque a chave do quarto é aquela chave, casa antiga, né? Aquela chave grandona, você entra por dentro, por fora não abre, não entra, não cabe a chave, né? Ela falou, nem entrei. Eu falei, acho estranho, então teve alguém aqui. Tudo bem. Aí passou os anos, né? Foi passando. Tive durante, dos meus 19 anos até os meus 45 anos de idade, muita vivência espiritual, muita coisa. Eu entrei em luta corporal com o espírito obsessor achando que era bandido. Você tem ideia a loucura que é. É muito, muito real. Eu atravessei por dentro do obsessor, meu corpo gelou na hora, como se eu tivesse entrado numa cachoeira de madrugada. Gelo, cortou minha pele, gelado. Eu passei, eu via dentro do corpo dele, passando por dentro dele. Então a minha vivência, essa paranormalidade ficou mais aflorado. Só que eu não sabia por que de tudo isso, né? Aí uma vez a gente estava lá no Devalaia com os amigos, aí eu sempre falava, eu quero que a espiritualidade me bota à prova, né? Como é que está meu poder, né? Quero sentir. Aí uma conhecida nossa estava fumando, né, um cigarro no quintal, aí eu fui na direção dela, o cigarro já não era mais cigarro, era cigarro de palha. Aí eu cheguei perto dela e falei, ô saravá, preto velho. Aí ela, saravá, meu filho. Ela incorporou o preto velho ali. Aí ela falou assim pra ele, eu tava junto, né? Aí ela falou assim, ele me conhece pelo nome. Eu não tava me ligando que ela tava incorporada. Ele me conhece pelo nome. Aí eu me liguei, falei, o preto velho tá aqui. E ele teve essa conexão, que foi comprovação pra ele sobre a espiritualidade e a intuição, né? A mediunidade. Isso, a mediunidade, para ver como eu estava, né, nessa parte da mediunidade. Aí eu vi que quando tem esse tipo de espíritos, né, eu não sei como é que chamam, né, igual o preto velho, existe um círculo em volta deles de energia, né, em torno de 3 metros, onde eles atuam. Então tudo que está em volta de 3 metros deles é real, é a dimensão deles. Fora disso, não. Mas ali, 3 metros do corpo, onde está a pessoa que recebeu, é a dimensão deles. É muito legal. Só que é diferente da extraterrestre. A extraterrestre, o contato deles é o ambiente inteiro. Vamos falar, quando eu tive preenche tudo, preenche né? tudo, exatamente. Quando eu tive esse último contato, né, com a minha família pleiadiana, todo o ambiente da casa mudou. Era tudo meio turvo, meio embaçado. O ar era mais pesado, era mais denso. Tudo era mais denso. Era diferente. Então eu te falo, o contato quando ele é físico, principalmente nessa situação minha, que foi com a minha família, foi muito intenso. Foi uma troca de energia muito grande, isso. Uma energia muito grande, tá? Aí aconteceu, depois desse último contato, me bloquearam, esqueci. Com os 45 anos de idade, veio a época do Devalaia, começou a vir os desbloqueios, ou recebendo os famosos downloads, né? As naves vinham, piscava em cima da minha cabeça, eu ficava alucinado, o que está acontecendo, e começava a vir as informações, né? E veio todo o desbloqueio. Por quê? Para eu poder montar o Devalaia. Porque se eu tivesse, no início, com 19 anos de idade, falado para minha família qual era a minha situação atual, quem veio me visitar na época, eu não teria nem conseguido abrir o Devalaia, por conta do fanatismo. Então, quando eu abri o Devalaia, eu sempre falava para as pessoas, como eu estou falando para vocês aqui, eu não tinha autorização de falar o nome da minha mãe, minha mãe pleiadiana. Ela não me permitia, porque não tinha, o tempo não era aquele. Então, eu tinha que montar o Devalaia, atrair as pessoas para fazer o tratamento, as pessoas entenderem o que é o Devalaia. Depois, há 1 ano atrás, ela me liberou. Ela falou, agora, a partir de hoje, você pode entrar em contato com todos que você fez, o contato, que pesquisaram, e avisa quem eu sou, tá? E avisa para se preparar. Tá bom.